Pessoal, voltamos, tá? Não foi intervalinho não para tomar água, foi uma questão técnica, nós já estamos de volta. Continuem compartilhando com os amigos essa oportunidade que nós temos de conversar com o pastor Ayrton Keller, que é o presidente da Igreja Adventista em 8 países da América do Sul. E a gente estava falando sobre a questão da igreja emergente, quando caiu, né? O pastor Ayrton estava explicando justamente qual é a visão da Igreja Adventista sobre o movimento da igreja emergente. Pastor, desculpe, mas pode tentar retomar mais ou menos qual é a ideia que estava sendo falada aí? Veja, é complicado, Felipe. Bom, até retomar é complicado, mas esse conceito de igreja emergente é interpretado de diferentes maneiras por diferentes pessoas. Mas eu exaltei 2 elementos, existem outros mais, e eu mencionei que há princípios desse conceito que podem ser úteis para nós. Eles valorizam muito o social, o serviço pelos carentes, pela comunidade. Pô, isso é um valor interessante. Valorizam muito o lado emocional, atender a necessidade sentimental, emocional, pessoal de cada um. Também é um elemento interessante. O problema é que o nosso foco não está apenas aí. Nós não somos o povo da psicologia, nós somos o povo da teologia. E nós usamos a teologia e a Bíblia para atender as necessidades das pessoas, não como pastores ou igreja de autoajuda. Nós procuramos abrir a Bíblia, pregar a palavra, a doutrina, as orientações dentro de um contexto atual. E não apenas ler textos bíblicos e fazer festa e ter uma visão carismática para poder fazer a pessoa se sentir bem. O negócio ela tá animada, tá com a autoestima para cima. Não é esse o nosso foco. Nosso foco é a salvação. É claro que nós queremos que a pessoa esteja feliz, porém a caminhada é maior. A mesma coisa com o social. Nós servimos para salvar, não sei se você pegou esse pedaço ainda. O nosso foco não é só dar o que as pessoas querem, é dar o que elas precisam. Nós não cremos que uma pessoa vai ser totalmente feliz se Jesus não habitar no seu coração. Eu posso dar trabalho, comida, roupa, etc. Mas se não tiver Jesus, a mudança foi superficial. E se a gente focar só no social, nós vamos ficar no superficial. E nós estamos aqui como igreja para tratar as coisas do Senhor. Portanto, é para ajudar as pessoas, mas é para levá-las ao Senhor e não ficar apenas nessa esfera psicológica, emocional, social, dar o pão que as pessoas querem comer. Nós temos que dar o alimento que elas precisam no formato que Deus enviou. Agora, perfeito. Acho que essa questão é muito importante porque várias vezes a gente se depara com pessoas que têm essa dúvida. Quer dizer, até onde que a igreja pode ir, ela, em relação ao social, ela pode avançar mais, ela pode avançar, ela já avançou bastante, ela dá para melhorar. Não, Felipe, né? ela tem que ser relevante, a igreja tem que ser ativa na comunidade. Eu não creio numa igreja que só prega a Bíblia e o resto é problema de cada um. Não. Eu creio numa igreja que prega a palavra e porque prega a palavra, ela vive o amor de Deus. E por viver o amor de Deus, junto com a palavra, vem a vida prática. Eu sei que tem um membro da igreja sofrendo, eu vou ajudá-lo. Eu sei que tem alguém da comunidade que não é membro da minha igreja sofrendo, eu vou ajudá-lo, porque Jesus amava a todos. A igreja tem que ser mais relevante. Ela tem que ir mais. A minha única preocupação é a gente se satisfazer com um prato de sopa, é a gente se satisfazer com uma peça de roupa e voltar feliz, porque, poxa, aquela pessoa que passava frio agora não passa mais. Claro, essa é uma alegria, mas ela não é toda alegria. A gente tem que ter a visão e o foco claro de uma missão que é de servir e depois de salvar. Tem uma questão que tem chegado aí para nós, é um outro assunto, né? Não tem nada a ver diretamente agora com essa questão da igreja emergente. O pessoal tem perguntado muito sobre mais projetos para desbravadores, principalmente a possibilidade de ter um programa de TV, na TV Novo Tempo, sobre os desbravadores. Tem um abraço para o pessoal aqui que com certeza são líderes de desbravadores, de clubes de desbravadores, e estão preocupados com essa visibilidade do clube aí. O que a gente pode dizer para eles, pastor? Bom, Felipe, a gente está investindo nos desbravadores cada vez mais. Veja, nós já temos um líder aqui na sede da igreja só para desbravadores. Nós não tínhamos para apoiar, para criar material, para acompanhar o movimento. Ele é alguém apaixonado, é alguém que vibra com essa área. Então foi um passo que a gente deu. Há várias associações que já têm departamentais só para essa área, outras têm associados e algumas estão planejando, mas não tiveram ainda recursos. Esse é um movimento que apaixona. Falou de desbravadores, os triângulos já sobem aqui na veia, porque eu acredito nesse movimento e na bênção que ele é para a igreja. Sobre TV Novo Tempo, programa de televisão. Pois é. Pastor Udolci tem trazido propostas para a gente, ele quer fazer isso. Nós não conseguimos ainda encaixar o programa na grade da TV. Não é porque falta espaço, tem espaço, mas é custo,
é pessoal, é gente para poder filmar, porque é um programa voluntário, não vamos fazer um programa Novo Tempo com um clube o tempo todo, nem com um clube de São Paulo, apenas porque a Novo Tempo está ali, tem que filmar no Amazonas, no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Nordeste, isso envolve um custo altíssimo, envolve ter gente que saiba filmar, que saiba participar de um programa, porque não pode pôr um programa na TV só porque é dos desbravadores e acreditar que vai dar certo. Tem que ter gente que saiba se relacionar com a câmera, saiba participar de um programa, seja bom de fotografia, num ambiente que seja interessante, tem que ter programa para 52 semanas por ano e durante vários anos. Então há toda uma questão em jogo e a gente não conseguiu encaixar ainda todo esse conjunto. Mas nós estamos tentando trabalhar, e o pastor Dolci tem mexido com isso, se a gente não conseguir entrar com um programa para TV, que pelo menos a gente comece com um programa para a internet, que é onde está cheio de gente conectado e onde a meninada está muito mais ligada do que na própria televisão. Então, vem vindo coisa boa numa caminhada e eu espero que logo chegue, porque o que nós mais temos que fazer é apoiar um exército de gente voluntária e apaixonada como os que trabalham com desbravadores. Tenham paciência, então. Aguenta firme aí. Os desbravadores são fortes, né? Eles são firmes, né? Faz uma prova de resistência com isso também, né? Especialidade paciência. Bom, o Jackson Alexandre tem perguntado aqui, pastor, ele pergunta o seguinte, pergunta direta para o pastor Edson. Todas são diretas aqui, né? Ele poderia nos orientar como um membro pode ajudar mais diretamente a igreja de maneira global com os seus dons? Como isso poderia funcionar, além de ajudar na igreja local? Acho que ele está querendo dar ideia assim, de como é que pode ajudar em ideias mais amplas para a igreja em nível institucional, né? Bom, primeiro, se você fala em ajudar só no campo das ideias, se você fala em ajudar em você mesmo ser um apoio para a igreja em outros lugares. Se você quer ajudar com ideias, eu sempre digo, porque eu aqui recebo tanta ideia, e são boas, porque são todas pessoas que querem colaborar, mas nós não temos como agregar tantas ideias. E eu digo sempre a quem me dá ideia, quer dar uma ideia? Comece aplicando na região onde você vive, porque todas as boas ideias que vão funcionando em cada nível da igreja, elas vão convencendo a igreja que elas não são apenas bonitas, elas são práticas, dão certo e podem ser usadas. Tem uma ideia global? Aplica localmente primeiro. Faz com a sua igreja. Se você quer dar uma ideia para o mundo inteiro, mas que não está funcionando nem na sua própria igreja, nós não temos como mandar uma ideia para a igreja mundial, para a sede mundial, nem aplicá-la na América do Sul. Faz aí na sua igreja, numa esfera menor. Mostra como ela funciona, como ela é relevante. Tenta motivar o seu campo, a sua associação, missão, a abraçar o conceito, ou o distrito, mais igrejas. À medida que uma ideia vai dando certo, vai vingando, vai sendo uma bênção para a igreja e para as pessoas, ela vai ganhando força e ela chega até a igreja mundial. A campanha de doação de sangue, que nós estamos falando tanto aí, o Vida por Vida, nasceu num lugar com um grupo de pessoas. Eles não pediram para a sede sul-americana da igreja fazer isso, eles fizeram. Só que foi ficando bom, a associação abraçou a ideia e nós vimos que aquilo era muito bom. E hoje no mundo inteiro tem gente fazendo isso. Por quê? Porque vingou agora. Se você quer colaborar como igreja mundial, primeiro, as suas ofertas elas estão fazendo isso. Tenha certeza absoluta. Em segundo lugar, nós temos um projeto chamado Serviço Voluntário Adventista e você tem o site dos voluntários adventistas e lá você tem inúmeras opções de trabalho voluntário em lugares do mundo e as características que a pessoa precisa ter para participar. E dali você pode se candidatar e globalmente ir para algum lugar aí que a igreja precisa dar a sua contribuição. Então, em termos de ideias, é começar aplicando localmente. Em termos de serviço, o melhor caminho é o projeto de serviço voluntário que a igreja mundial tem e nós temos uma sede aqui na América do Sul só para coordenar o serviço voluntário. Pastor, a gente tem ainda mais um tempinho aqui, ainda mais que houve essa queda aí, né, de sinal, a gente vai aproveitar para valorizar um pouquinho mais quem retornou, né, porque senão a gente termina logo e o pessoal fica, poxa... Tem tanta pergunta, eu fico até preocupado de terminar e não responder tudo que você está recebendo, mas pelo menos vamos tentar o máximo que a gente puder, né? Flávia Rosário, ela é uma outra questão agora em relação a pastores, né? É uma questão que é interessante esclarecer aqui, como é que funciona a saída, a troca de pastores nos distritos. Ela pergunta o que fatos podem levar à retirada de um pastor, até ela pergunta a retirada do pastor do ministério também, mas até que ponto os membros podem decidir isso, ou tem que passar pela presidência da associação, como é que funciona isso?
Cada caso é um caso. Como é o nome, perdão, de quem? Flávia Rosário, pastor. Flávia, perdão, Flávia. Pode até ser uma questão específica que ela tenha, pode né? ser o caso do seu pastor nesse momento, ou já aconteceu, você está sabendo de alguém que acontece. Cada caso é um caso. Para alguém sair do ministério, sai porque quer, sai porque tem problemas pessoais, sai porque tem problemas de família, sai porque teve uma transgressão de algum princípio da igreja, sai porque não é vocacionado ao ministério. Enfim, a lista poderia ser grande. Se eu citar uma coisa, alguém pode tomar isso aí e dizer, não, mas o meu pastor está saindo e não foi a razão que foi apresentada lá no bate-papo com a divisão. Então, tem muitas razões. Cada associação e missão é que avalia a questão. Avalia o pastor, às vezes quando ele sai, porque não tem um problema moral nem financeiro, é porque a igreja o avaliou. A igreja nunca avalia assim, olha para o pastor, o presidente não gostou, então ele vai sair do ministério. Não é uma coisa pessoal, isso. né, pastor? O pastor não foi com a cara, digamos assim, do pastor. Pastores que deixam o ministério por problemas morais, aí tudo bem, a gente sabe que tem que acontecer. Agora, quando não é por isso, ou eles pedem para sair, por alguma razão particular, ou a igreja tem uma comissão ministerial que se reúne, e depois de várias avaliações feitas pela associação, não é nem o presidente, é mais o ministerial quem faz isso, diálogos com a igreja, avaliar o que aconteceu nos outros distritos. Às vezes acontece, Felipe, de o pastor sair naquele distrito, mas o problema não foi só ali. A situação já vem se arrastando há muito mais tempo de outras regiões onde a pessoa trabalhou e vai apenas ter o ponto final ali. Mas tem comissão ministerial, tem o ministerial, tem diálogo com a liderança, até que é tomada a decisão de afastar o pastor. Eu entendo que normalmente isso é muito delicado, porque quase sempre, quando o pastor é afastado por questões de trabalho e não morais, ele se torna uma vítima e já acusa o sistema, a igreja, os líderes e os membros talvez por um coração aberto, por se empatizarem do pastor, logo tomam as dores do pastor para protegê-lo das injustiças. Mas tem todo um contexto, Mas a igreja né? não é imprudente nas suas avaliações. A igreja para, a igreja ora, a igreja analisa, pensa, até porque nós estamos tratando de uma vida, de uma família. Quando a igreja chega a esse ponto, é porque vários passos já foram dados. Se você tem alguma dúvida sobre o seu caso, tem que procurar o seu campo local, porque a decisão final está nas mãos de uma comissão ministerial e depois na comissão diretiva, que é a comissão que toma as grandes decisões da igreja naquela região. Aí está a decisão final. Até lá, informações maiores podem ser dadas pela liderança local, porque realmente cada caso é um caso. Agora mais uma perguntinha boa aqui, pastor. Qual delas não foi boa? Uma perguntinha ótima. Todas ótimas, essa aqui também é muito boa. A igreja sofre com algo que é comum em todos os grupos sociais, né? Que é movimentos dissidentes, pessoas que não concordam com a organização e se separam e tal, ou pensam diferente, e muitas vezes criam até, não saem da igreja, mas criam grupos, né? Que são grupos dentro de grupos, né? E como é que a igreja lida com isso? Como é que é a visão da igreja sobre esses movimentos que são dissidentes? Muitas vezes têm crenças diferentes daquelas crenças fundamentais que a igreja adventista mantém. Como é que se lida com isso, pastor? Como é que a divisão sul-americana tem lidado com isso? Prudência e paciência são as duas primeiras palavras que eu usaria para dizer como a igreja lida com isso. Essa pergunta quando aparece David Flores Campinho. Tá, David, quando aparece um problema que tem assim uma linha de alguma dissidência, ou seja, pessoas que querem dizer que a mensagem que a igreja prega não está correta, que a maneira como a igreja anda não é aquela, que eles receberam uma nova revelação, ou porque eles querem mudar a igreja da maneira deles, na pressão, etc. Ou são grupos, às vezes, que é o que mais acontece, que esquecem o todo e se concentram na parte. Aí um grupo pega o tema de roupa de mulher, e aí é roupa de mulher, e parece que a Bíblia inteirinha só fala disso, e Jesus depende disso para voltar. Toda vez que um movimento toma um ponto só e coloca esse ponto como a grande solução de tudo, é desequilibrado, e a gente já vê que daí existe um berço para receber um movimento dissidente. Não importa se esse único ponto é com roupa, é com música, é com saída das grandes cidades, é com alguma coisa do gênero. Tomou um ponto e começou a levantar esse ponto em detrimento dos demais, é problema, e aí vem um movimento dissidente. Segundo lugar, quando movimentos começam a surgir com um criticismo exagerado. Olha, a igreja não é perfeita, pelo contrário, eu não sou perfeito, por isso a igreja também não é perfeita. Mas quando pessoas vêm
para ajudar a igreja. E tem muitos movimentos de membros de igreja que ajudam a igreja. São ministérios de apoio, né? Ministérios de apoio, com abordagens, com trabalhos sociais. Esses com são projetos. bem-vindos, né? Claro, porque eles vêm para ajudar, para melhorar a igreja que é defeituosa. Agora, quando surgem movimentos que a bandeira do movimento é a crítica, é a acusação, é mostrar que a igreja é Babilônia, 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 eu vou dizer para você, normalmente a Babilônia não é quem eles estão apontando, é quem está apontando. Eu aprendi uma vez, já faz muito tempo, as pessoas não analisam os outros como eles são, analisam como os próprios são. Ou seja, quando eu analiso alguém, eu não analiso como aquela pessoa é, eu analiso como eu mesmo sou. Então eles projetam em cima de outras pessoas. E esses movimentos acabam sendo um berço para a dissidência. A igreja trabalha com duas coisas iniciais, prudência e paciência. Primeiro, paciência para a gente ver o movimento crescer, porque nós podemos errar na interpretação e o que parece dissidência não é. É uma sinceridade que logo a igreja apoiando vai voltar ao caminho. Ao mesmo tempo da paciência, a prudência, para não fazer decisão precipitada, julgamento precipitado, para avaliar. A igreja chama para dialogar, tenta ouvir as pessoas, tenta mostrar para elas que não é assim. Agora, quando as pessoas insistem e são radicais, e estão dividindo igrejas, e estão puxando gente para um movimento, que Ellen White é clara, essa igreja não vai se fragmentar, essa igreja tem que melhorar. E para melhorar, ela não precisa de martelo na cabeça de prego, ela precisa de pessoas que venham para ajudar a carregar a cruz, é diferente. Então, quando essas pessoas dividem, criticam, criam demandas judiciais e outras tantas coisas, aí a igreja que teve paciência, que teve prudência, a igreja tem que ser firme, porque nós temos uma responsabilidade. Jesus também teve. Jesus foi firme quando era para ser firme e amoroso quando era para ser amoroso. E mesmo quando foi firme com amor. A igreja tem que chamar para o diálogo e se as pessoas não se integram à igreja, a igreja vai pedir que elas deixem o convívio, ou elas vão ser removidas do livro de membros, ou a igreja vai publicamente tomar uma decisão sobre aquelas pessoas, dizendo que elas estão fora de harmonia, e isso normalmente cria uma guerra e rede social, e aqueles que defendem acusando a igreja. E olha, não é por isso que não é à toa que a gente tem cabelo branco e olheira e tanta coisa, porque não é fácil suportar quando a gente simplesmente pega as redes sociais e sai arrebentando com a igreja por causa da sua crença. Nunca parou para perguntar por que aconteceu aquilo. Qual foi o caminho prévio que a igreja fez? Qual foi o cuidado que a igreja teve? Eles tomam a decisão final como se aquilo fosse tudo que a igreja tivesse feito e vem com uma crítica feroz. Não é fácil resistir, mas a igreja, depois de ter feito um caminho prévio, ela tem responsabilidade. Não podemos permitir que gente saia por aí dividindo igrejas, de maneira nenhuma, levando membros inocentes, às vezes, a uma crença equivocada. Então aí a igreja entende que se eles não querem conviver com a igreja da maneira como a igreja está, então é porque está chegando a hora de que as pessoas deixem a igreja e façam um movimento do jeito deles, aí a igreja é mais firme. Primeiro prudência e equilíbrio, mas depois a igreja tem que ser firme no tratar desses casos. Pastor, tem mais várias questões aqui, não tem uma ou outra, mas e algumas são bastante, exigem uma resposta um pouco mais demorada, mas acho que vamos seguir. Vamos tentar. Vamos tentar, né? Vamos lá, acabaram de ter uma votação no Supremo Tribunal Federal sobre a questão do aborto, né? Foi numa turma, né, específica, não é um voto... 3 meses, né? Não é no plenário também, exatamente. A igreja já se posicionou, tem posições já bem claras, mas aqui o Thiago Basílio lembra para pedir que a igreja, digamos assim, reafirme aqui qual a posição oficial da igreja em relação à questão do aborto. Veja, nós temos aí um projeto chamado Falando de Esperança, onde a gente conversa de vários temas da igreja. Eu sugeria, de repente, o Thiago, né? Thiago Basílio. Tem ali, inclusive, né? Para o Thiago dar uma olhada, é só entrar aí nos vídeos adventistas, etc. Você vai ter lá bem explicadinho a nossa posição. E a sua ideia foi boa. Quem sabe nós temos que trazer esse vídeo à tona, Felipe, Sim. E colocar de novo nas redes sociais para o pessoal assistir, para o pessoal dar uma olhada. Vamos voltar a divulgar. Nós, como igreja, somos contra a interrupção da vida. Nós não vamos quebrar nada por aí para defender essa ideia. Nós não vamos criar nenhum problema, que não se resolve problema criando problema. Essa é a estratégia mais errada que existe. Problema se resolve com equilíbrio e com prudência. Então nós vamos defender a nossa posição, vamos ensinar a nossa igreja sobre isso e vamos defender diante da sociedade essa visão. Nós cremos na interrupção da vida, quando o feto, a mãe correm risco de vida, a gente entende que há exceções nestes casos, mas no geral nós não temos 3 meses, 2 meses, 1 mês, 8 meses, 9 meses. Nós cremos que uma vez que a vida
teve um ponto de partida. Nós devemos defendê-la, mesmo que as situações sejam adversas, porque por trás das crises poderá estar uma grande surpresa do Senhor. Mas eu recomendo que veja o vídeo e vai dar para assistir e acompanhar com muito mais tranquilidade. Já tem disponível na série Falando de Esperança, né? Uma pergunta sobre teologia aqui, seminários de teologia, né? Outro assunto totalmente diferente. O José Vinícius está insistindo aqui na pergunta. A gente tem observado um grande número de alunos formados em teologia para poucos chamados, digamos assim, na obra. É a visão dele, né? Em sua opinião, pastora, não há muitos seminários para pouca oferta, digamos assim, de chamado para o ministério? Essa é uma pergunta complicada e muita gente se faz. Eu não creio que há muito seminário para pouca oferta. Se nós pudéssemos, teríamos mais seminários. Sabe o que nós queremos? Mais seminários com menos alunos. Nós estamos buscando hoje muito seminários mais enxutos, com menos gente, para que os professores não sejam apenas professores, sejam discipuladores dos alunos. Teologia não pode ser uma faculdade como as outras, que entram lá 500 alunos, estudam os 4 anos, pegam o diploma e vão ser pastores. Não, peraí, nós estamos entregando a igreja nas mãos dessas pessoas. Quem está cuidando da vida deles? Quem está vendo o equilíbrio emocional? Quem está acompanhando a família dessa pessoa? Quem está acompanhando o estilo de vida que ele leva? Então, por nós, e não vamos fazer isso, mas por nós até abriríamos mais seminários para ter grupos menores, professor saber quem é aquele indivíduo, como ele se porta, ir lá na casa dele, conhecer a vida dele dentro da escola. Agora, com um seminário com 500 alunos, já é muito mais complicado fazer isso. É complicado isso aí, né, pastor? Então, por isso eu não creio que o problema é a quantidade de seminários. O que nós temos é o seguinte, nós temos uma faculdade aberta. Quem quiser pode estudar, mas não significa que um aluno que faz teologia, ele vai ter um trabalho no final. A igreja não tem essa obrigação, a faculdade é aberta. Até um não adventista legalmente pode fazer o vestibular, ser aprovado e entrar numa faculdade nossa, e naturalmente ele não vai ter chamado. Então as faculdades são abertas. O que a gente tem são pessoas que de alguma forma se sentiram tocadas e chamadas e foram fazer teologia. E, gente, o tema é a demanda. Nós tínhamos uma demanda reprimida na igreja. E de uns tempos para cá nós incentivamos muito a abrir mais distritos, ter menos igrejas, pastores mais próximos, acompanhando o discipulado. E isso aconteceu, só que nós já temos um momento em que estamos chegando numa saturação, porque nós não temos o plano de ter uma igreja para cada pastor. Onde isso aconteceu não foi positivo, a não ser em igrejas maiores, com muitos membros e que demandam atenção diferente. Então, é importante que o pastor seja o líder de algumas igrejas, para que o sacerdócio de todos os crentes aconteça. Então, nós estamos num momento agora onde temos já uma boa distribuição. E mais, o Brasil entrou numa crise financeira, e a igreja teve que repensar a maneira como ela está crescendo. Isso então, afeta a igreja também, com certeza, né? É claro, hoje ela não consegue chamar tanta gente como antes. Hoje a igreja está tendo uma coisa que é importante, ela tem o direito de escolher. Houve um período aí que todo mundo que se formava tinha chamado. Resultado, era entrar agora para sair depois uma quantidade. Por quê? Era meio porque automático, né? Não é porque fez teologia que tem vocação para ser pastor. Tem gente que faz teologia, mas vai ser bem sucedido em outra tarefa. Então hoje a igreja pode escolher e infelizmente, como apertou muito o cenário, a gente está podendo escolher, mas escolher poucos e está sobrando muita gente boa aí. Então nós estamos tentando encontrar planos alternativos. Tem gente entrando, formada em teologia, entrando para cuidar de um ano em missão, indo trabalhar na área educacional mais do que já ia até aqui, gente indo para coportagem e vão estar trabalhando para a igreja. E a partir do momento que aparecem oportunidades, a igreja vai avaliar o trabalho que eles fazem. Outra coisa, nós estamos diminuindo o número de vagas em todos os nossos seminários. Todos eles. Tem seminários perdendo 25 vagas por vestibular para receber menos alunos e formar menos gente no final. E para a gente não ter problemas depois com todo esse excesso de sobra que nós estamos tendo agora. Outra coisa, nós estamos estimulando as nossas faculdades, as nossas universidades a fazer faculdades integradas, Felipe. Faz teologia e administração, ao invés de fazer 4 anos, faz 6. Quando terminou teologia e administração, por exemplo... Essa é uma tendência, pastor, se não deu para ser pastor por alguma razão, você tem uma outra profissão e para a obra ou fora da obra poderá trabalhar. Então, tem faculdades integradas com administração, com comunicação, com pedagogia, etc. E as nossas universidades estão abrindo cada vez mais possibilidades para o aluno que quer entrar e normalmente, não é uma regra, normalmente com 2 anos a mais ele conseguiria concluir os 2 cursos. E aí... Depende da grade, né, de cada disciplina. Se não tem lugar como pastor, eu fico pensando, e se a Novo Tempo tiver um câmera que também tem teologia, não é bom para a igreja? Opa. Ele pode ser útil na Novo Tempo, pode ser útil numa escola, num escritório.
ou vai ser útil no mercado, mas vai ser sempre um teólogo. Alguém que vai poder ajudar muito mais a igreja, mas tem uma outra profissão. Então nós estamos preocupados, não queremos que ninguém faça teologia e depois fique aí, poxa, a faculdade só serve para a igreja e eu fique aí sem oportunidade. Vamos reduzir as vagas, vamos ter o privilégio da escolha, sim, e vamos tentar trabalhar com o conceito integrado e continuar abrindo o máximo de vagas que nós pudermos para tentar dar o equilíbrio a essa pergunta que veio. A última pergunta, antes do encerramento, pastor, é uma pergunta mais pessoal, assim. As pessoas imaginam assim, imaginam que o senhor só trabalha, né? E que o senhor nunca tira... Quase só isso. O senhor nunca tira o terno o senhor usa outra roupa, pastor, que não seja terno e gravata? Ah, meu pai, não senhor, acredito que até essa pergunta apareceu. O senhor tem um hobby, o que o senhor gosta de claro fazer? Que eu uso, eu sou ser humano. Eu trabalho de terno e gravata, eu viajo normalmente de terno e gravata, eu prego de terno e gravata, eu dirijo reuniões de terno e gravata. Por quê? Porque eu represento uma igreja, eu entendo que a minha vestimenta deve representar a igreja. É comum nos aeroportos por aí, pastor, vamos tirar uma foto, lhe encontrei. Ok, eu gostaria que aquela pessoa pudesse tirar uma foto e eu pudesse representar bem a igreja naquela foto. Agora, eu vou para minha casa, eu brinco com os meus filhos, eu estou de chinelo, de bermuda e camiseta. Quando eu viajo de férias, eu não viajo de terno, eu viajo de tênis, de sapatênis, de calça jeans, de camisa gola polo. Você vai me encontrar no aeroporto com minha família aí viajando de férias ou viajando por uma questão particular, eu vou informalmente, porque naquele momento, apesar de representar a igreja, eu estou com eles, os meus filhos também querem me ver, não apenas com o pastor, com a roupa do pastor, mas com o ser humano que vive o mundo deles. Então, eu vou brincar de bola de vez em quando, machuquei meu pé aí uns 3 meses atrás, tive que parar, mas ia brincar com os colegas aqui, vou andar de bicicleta quando posso, aí alguma coisinha. Apesar da agenda pesada, né? Gosto de caminhar, levo meu tênis e meu calção nas viagens, dê um tempinho de manhã bem cedo, dê um tempinho à noite. Se você me encontrar, vai me ver de pé descalço, se tiver uma praia por perto, de tênis, se tiver um lugar para caminhar, porque a minha vida é assim. Aliás, se eu não equilibrar isso, eu não aguento, porque, Felipe, são 26.500 igrejas. Todas elas entendem que deveriam ter acesso a gente aqui. É comum, o pastor pregou mal, no outro dia o ancião está ligando para Brasília porque quer reclamar do pastor. Tem uma construção, caiu o muro da construção, o vizinho quer ligar para cá para falar com a sede da igreja. Eu não tenho, como eu tenho pessoas inclusive que atendem, eu não posso atender. Mas a pressão, eu não tenho por onde correr. Todo mundo pede ajuda, quando chega aqui termina. Eu preciso orar, preciso pedir ajuda a Deus. A gente absorve emocionalmente. Quando eu vejo um membro que deixou a igreja, eu sofro porque o que foi que eu deixei de fazer para que aquela pessoa saísse. Então, a pressão emocional é muito forte. Se eu não tiver um momento em família informal, se eu não fizer exercício físico, se eu não dormir um mínimo de 6 horas, que é o que eu tento administrar do meu sono, eu não vou conseguir sobreviver. No final, a igreja vai ficar sem alguém para poder fazer esse trabalho, porque querendo ajudar, acabou se autodestruindo. Então, eu sou apaixonado pelo trabalho, trabalho muito e cobro isso da equipe que trabalha comigo. A gente trabalha todo mundo demais aqui, porque o nosso compromisso é com Deus. Mas eu tenho as janelas onde eu procuro ter um tempo, senão eu não resisto. E Deus tem ajudado a encontrar esse equilíbrio, apesar do muito trabalho. E tem muita gente dizendo que ora pelo senhor aqui, né? Olha, eu quero dizer emocionado para vocês o quanto eu agradeço. Esses dias eu cheguei num lugar e alguém me disse assim, eu oro pelo senhor. Mas a prova de que eu oro é que eu sei que o nome da sua esposa é assim e dos seus 2 filhos são esses. E eu me surpreendi, porque minha esposa e meus filhos eles não têm a visibilidade que eu tenho. Que interessante. Só para o senhor saber que eu oro, porque eu oro pelo senhor, pela sua esposa e pelos seus 2 filhos nominalmente todos os dias. E aí, gente, olha, isso é que sustenta a gente, porque enquanto tem tanto problema para resolver, não são fáceis. Não é fácil equilibrar uma igreja de 8 países, tantas culturas, tantos membros e tantas igrejas. Não é fácil. Você acha que a solução deveria ser aquela, mas ela é boa para você, mas não é boa para outro. E nós aqui lutamos para tentar encontrar aquilo que nos mantém fiéis, mas ao mesmo tempo mantém a igreja unida, equilibrado. Isso é muito desafiador. Ao mesmo tempo é crítica. Muita gente hoje, as redes sociais abrem uma porta imensa para isso. Não é fácil você ler. Você lê, cabeça fria, ora a Deus, mas tudo isso machuca. E a maior parte dos que fazem isso, o objetivo é descarregar o seu ódio, mas o ódio afeta a gente. Então, no meio de tudo isso, a gente saber que tem pessoas que não estão preocupadas em criticar, em trazer mais problemas, em orar, em sustentar as mãos, em apoiar, em entender o mundo que a gente vive, os desafios que a gente tem. Isso é altamente recompensador para mim. E eu não vi os nomes aí. Você está vendo no Facebook, mas eu agradeço a você, porque eu posso não saber o seu nome, depois eles vão me mostrar aqui. Cornélio, por exemplo, colocou aqui, né? Estou feliz porque você é o nosso líder. Deus te continua abençoando e dando sabedoria para continuar liderando a nossa igreja. Obrigado. Essas palavras de vez em quando faziam um bem
que você não tem ideia. Eu ouço muito de pessoas que trabalham comigo, mas é natural, eles trabalham comigo. O emocionante quando vem lá da igreja, alguém diz assim, olha, estou orando, vai firme, vai tranquilo, Deus está com você, nós estamos ajudando a sustentar suas mãos. Isso me dá vontade de fazer mais e melhor por essa causa. De coração, muito obrigado. Pastor, o senhor está com a Bíblia, pastor com Bíblia, tem que fazer uma leitura, uma reflexão com a gente e fazer uma oração final por tantas pessoas que estão aqui acompanhando. E já quero agradecer bastante pelo tempo aí, pastor, pela disponibilidade. Não é fácil, a agenda apertada, a gente conseguir esse tempo aqui. Agradeço muito aí pela sua participação. Bom, gente, eu queria terminar, e estou abrindo aqui a Bíblia rapidamente, apenas um instante para que eu possa abri-la. Eu queria abrir em 1 Coríntios, capítulo 1. Tem um verso aqui que eu gosto demais. 1 Coríntios, capítulo 1, deixa eu tentar, está aqui, capítulo 1 e o verso 10. Talvez um dos bens mais preciosos dessa igreja é a sua unidade. Quando eu vejo aí tanta pergunta que chegou, perguntas positivas, polêmicas, difíceis, apareceram outras mais complicadas e outros corações que também apareceram aí para participar com um pouco mais de ódio, de raiva. A gente entende que são todos filhos de Deus, o nosso papel é amar, entender e ajudar, mas tem um bem que com raiva ou sem raiva, ligado na internet ou não, a gente tem que lutar. É isso que Deus quer da sua igreja, que é a unidade. O Espírito Santo não vai ser derramado se não tiver unidade. A igreja não vai ser feliz se não tiver unidade. O ministério não vai sobreviver se não tiver unidade. Os jovens não vão ficar na igreja se não tiver unidade. A unidade é um princípio fundamental que vem de Deus. Porque ele orou lá em São João 17 pedindo a unidade, clamando pela unidade. E aí Paulo, em 1 Coríntios 1, verso 10, diz assim, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões, ou não haja divisões entre vocês, antes que estejam todos unidos num mesmo pensamento e num mesmo parecer. Olha o apelo de Paulo, irmãos, em nome de Jesus, eu rogo a vocês, se Paulo fez um apelo tão dramático, eu tenho que fazer o mesmo apelo dramático para você. Querido internauta, você que está no Facebook agora, você que vai assistir depois do nosso bate-papo, na sua igreja, com a organização, lute pela unidade. Seja sempre a voz do amor, a voz da tolerância, a voz daquele que agrega, a voz daquele que apoia, a voz daquele que se ajoelha para resolver os seus problemas, primeiro com o Senhor. Seja aquele que une. Porque eu conheço lugares do mundo onde a unidade está altamente comprometida e a igreja está pagando um alto preço. Se nós continuarmos aqui nos levantando para entregar livro missionário, todo mundo junto. Na hora de ajudar a construir a nossa igreja local, todo mundo junto. Na hora de apoiar o nosso pastor, todo mundo junto. Na hora de ajudar os jovens, todo mundo junto. Quanto mais unidos nós formos, mais forte vai ser essa igreja. Eu repito sempre uma frase que, quem sabe você já me ouviu falar, mas ela é importante. Unidos nós somos mais fortes. Chegamos mais longe e vamos mais rápido. Agora, quebrou a unidade, tudo isso se acaba. E aí, Jesus vai demorar mais para voltar. Muitos poderemos perder o céu, quando não é esse o plano de Deus. Unidos, fazendo discípulos, ajudando as pessoas, essa igreja vai ser cada vez mais forte. Não vai ser só a igreja militante, ela vai ser a igreja triunfante. E quando Cristo voltar, eu queria ver muitos sul-americanos junto comigo no reino dos céus. E só com esse espírito de unidade, que é conquistada de joelhos na presença de Deus, é que nós vamos chegar lá. Revolta, ódio, agressão, crítica, isso não vem de Deus, não é obra do Consolador, é obra do acusador. Isso mina a unidade, destrói a unidade e nos tira do céu. Vamos construir juntos e pela graça de Deus a gente vai chegar muito mais longe. Obrigado a todos por esse tempinho juntos. E vamos orar, pastor? Vamos? Faz uma oração conosco. Pai querido, muito obrigado por esse tempo de diálogo que a gente teve. Não deu para responder tudo, mas deu para conversar, deu para sentir que nós somos uma mesma igreja, os desafios de quem nos assiste, os desafios da igreja local são os nossos desafios. Eu sinto que é um grupo que está tentando, todo mundo junto, está próximo, compartilhar preocupações, dúvidas, ideias, para que a gente seja mais unido, mais forte, para realizar o trabalho que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que o Espírito Santo vai descer sobre essa igreja. Amém. A chuva serôdia, mas a igreja tem que estar junta, tem que estar unida, debaixo da Tua palavra. E nós queremos fazer isso cada vez mais. Ajuda-nos a apoiar-nos uns aos outros e para todos nos apoiarmos no Senhor e na Sua palavra. Eu te peço uma bênção sobre cada internauta,
que o Senhor esteja com eles e abençoe as boas intenções do seu coração. Amém, abençoe a sua vida e ajude-os a enfrentar os seus desafios e que de vitória em vitória, juntos, possamos alcançar a vitória final. Amém, Muito Senhor. obrigado, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos pela participação. Não deu para responder tudo, nós vamos continuar conversando e alguns já perguntaram quando é que vai ser a próxima, pastor. Vem aí, espere, espere. Provavelmente vai ser ano que vem, né? Esse ano vai ser bem difícil. Nós já estamos entrando no último mês do ano, então é o primeiro dia. Eu cheguei ontem à noite de viagem para poder estar aqui hoje com vocês e já viajo em seguida de novo, então não é fácil encaixar, mas quando der a gente vai conversar porque eu quero poder responder ou pelo menos dar alguma explicação para você, se sentir que a sua igreja está em sintonia com você e tenta, pelo menos da maneira que pode, responder às suas dúvidas e necessidades. E para aqueles que entendem espanhol, hoje, 4 da tarde, no horário de Brasília, se quiserem continuar acompanhando, o pastor vai falar em espanhol, né? Hoje à tarde aqui também, conversar, tirar as dúvidas para o pessoal no Face, só que é no Facebook oficial da igreja em espanhol, Igreja Adventista. Vai lá, pelo menos para aprender um pouquinho de espanhol, né? Vai valer a pena, não vai perder tempo, não. E esse espanhol de brasileiro você vai entender bem, fica tranquilo, participa com a gente. Deus abençoe a todos, até a próxima transmissão ao vivo aí.